Começa agora o Minuto do Especialista Schmerzl. O podcast com tudo o que você precisa saber quando o assunto é segurança industrial. Olá, seja muito bem-vindo. Tá começando o Minuto do Especialista Schmerzl, o seu podcast para esclarecer suas dúvidas, te manter atualizado e por dentro de todas as novidades e tudo que é mais importante quando o assunto é segurança industrial. Eu sou Felipe Bernardo do time de marketing da Schmerzl e tô aqui acompanhado de um dos principais especialistas em normas de segurança. Amaury, mais uma vez, obrigado pela participação, seja muito bem-vindo. Olá, Felipe. Olá, ouvinte. É uma grande satisfação sempre ter esse papo descontraído aqui para falar sobre um assunto muito importante que é a segurança de máquinas. E mais uma vez, é com grande orgulho que vamos participar desse bate-papo nosso aqui do dia a dia. É isso aí, Amaury. A Schmerzl é líder mundial em sistemas de segurança e especialista em serviços de adequação de máquinas e equipamentos. É por isso que o nosso compromisso é compartilhar todo esse conhecimento e contribuir com a formação dos profissionais que atuam nos ambientes mais desafiadores da indústria. Hoje está começando o nosso segundo episódio nessa primeira temporada e nós vamos falar um pouco mais sobre proteção, né, Amaury? Esse tema que é tão importante para todas as áreas da nossa vida, né? É isso aí, Felipe. Proteção, palavrinha bacana, bonita, é aquilo que nós procuramos para a nossa vida. Proteção espiritual, proteção financeira, proteção no trabalho, proteção para a nossa família, proteção para os nossos filhos. Então, para nós, do mundo da segurança, ela é extremamente importante. Falar sobre a proteção é aquilo que vai transformar uma máquina em uma máquina segura para o operador. Então, vamos falar sobre proteção. Esse assunto sobre as proteções, né, que a NR12 aborda, nós vamos desmembrar esse assunto para tratar a proteção em todos os sentidos que ela é englobada dentro da NR12. Bacana, Amaury. Para ajudar no nosso bate-papo, vamos dividir então em duas etapas. Vamos falar sobre proteções coletivas e proteções individuais. Para começar, Amaury, explica pra gente um pouco mais quais são as medidas de proteção coletiva. As medidas de proteção coletiva, Felipe e ouvinte, é tudo aquilo que nós pensamos tecnicamente que é aplicado em uma máquina, tudo aquilo que é visível. A proteção coletiva, como o próprio nome diz, coletiva, ela tem como objetivo fazer a proteção em toda a máquina, protegendo o operador e protegendo uma pessoa, um indivíduo que não faz parte do acionamento, da operação daquela máquina, mas porventura ele possa sofrer um acidente em função dos movimentos perigosos que a máquina faz. Então, a proteção coletiva, nós temos que pensar no seguinte: ela tem que proteger o coletivo, todo o ambiente de trabalho, todas aquelas pessoas que migram, que circulam nesse ambiente de trabalho, tem que ter a proteção. E é isso que é a proteção coletiva. Ela não vai proteger individualmente, ela não protege individualmente uma parte do ser humano, ela protege o conjunto total de pessoas e de parte e o corpo total de um indivíduo. Vale ressaltar, né, Amaury, que quando a gente está falando de proteção coletiva, quando a gente fala em segurança, quando a gente pensa em proteção e segurança, nós estamos falando de um grande coletivo, porque a incidência de um acidente, ela pode atingir fatalmente a vida de um operador, atingir a sua integridade de alguma forma e também influencia, impacta e muito nas operações dentro de uma instalação, né? Você pode ter a paralisação de uma máquina, você pode ter a paralisação de uma linha e isso vai incidir em prejuízos, em danos que podem ser imensuráveis ao longo do tempo, né, Amaury? É claro, a NR12, ela tem diversos capítulos, né, tratando lá da parada de emergência, tratando de um monte de assuntos que envolve as instalações elétricas, instalações da máquina. Mas quando nós olharmos para a NR12, nós temos que pensar nessa questão da proteção. Se a proteção não for adequada à sua aplicação, ela vai provocar, com certeza, um acidente. E o que vai ocorrer depois do acidente é incalculável. Nós não sabemos qual é a gravidade desse acidente.
se essa máquina vai ficar paralisada, se vai ter uma intervenção, se essa máquina paralisada, ela interrompe o ciclo da produção, ela interrompendo o ciclo da produção, aí nós temos um problema grave, porque nós não vamos concluir o nosso produto, porque falta ele passar pelo processo de produção naquela máquina. Então, a importância da proteção e da proteção coletiva e de tudo aquilo que nós vamos fazer na máquina é muito importante, porque máquina parada para o empresário com certeza é prejuízo, e prejuízo alto, porque ele se aplica de diversas maneiras, no custo do acidente de trabalho, no custo da máquina parada, lá na possível multa que vai ter de uma fiscalização. Então é muito importante nós pensarmos na proteção, que se a proteção for feita de uma maneira correta, tudo isso será evitado. É isso aí, Mauri. E é para isso que existem as normas, né? Vamos desmistificar aqui esse assunto que às vezes gera dúvida, desperta medo nas pessoas quando a gente fala em normas. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais e avançar os seus conhecimentos, você pode também acessar o nosso portal através do endereço nr12.chimerzal.com.br, nr12.chimerzal.com.br, e lá você encontra muita informação, vários vídeos, artigos, respostas que o Amaury dá para as dúvidas que são enviadas por vocês, além de, é claro, poder fazer a sua participação em um treinamento sobre princípios básicos sobre a NR12. Lá você pode se inscrever e participar desse treinamento online, né, Amaury? Você dividiu em alguns módulos para facilitar a absorção de maior conteúdo do pessoal. Você pode consultar, fazer a sua inscrição e participar desse treinamento. É o nosso compromisso compartilhar essas informações para contribuir com a sua formação, para que você possa entender um pouco melhor das suas instalações e encontrar aí as melhores alternativas e soluções para o seu negócio. Agora, Amaury, o que pode acontecer quando as medidas de proteção coletiva não são respeitadas? Vamos lá. Para falar o que pode acontecer, vamos falar um pouco mais sobre as proteções coletivas. Como que eu disse anteriormente, a proteção coletiva é aquilo tudo que envolve a proteção do coletivo, e ela deve ser feita de uma maneira correta e a sua aplicação deve ser de uma maneira correta também. Em muitos pontos da NR12, a NR12 ela cita o que deve ser feito, mas ela não consegue dar a informação de como fazer bem feito. Então, vamos lá. A NR12 diz que tem que ter proteção, tem que ter todas as proteções. Muito bem. Como eu vou fazer essas proteções não estão inseridas no texto da NR12. Essas informações nós temos que pegar nas normas técnicas. Então são duas coisas diferentes: normas regulamentadoras e normas técnicas. A norma regulamentadora, ela reza no seu título, no seu conteúdo, o que deve ser feito. Em muitos casos, ela não diz como deve ser feito. Por que ela diz isso? Porque nós temos uma infinidade de máquinas, de modelos, de movimentos de máquinas diferentes, e era impossível você descrever no texto da NR12 tentando englobar todas as máquinas. Então, para saber como é que eu devo fazer uma proteção coletiva numa máquina, existem normas técnicas. Se eu vou fazer uma proteção baseada numa proteção mecânica, que são as grades de proteção, existem normas. E lá eu vou destacar se eu quero uma proteção fixa, uma proteção móvel, e as características e como devem ser aplicadas as duas. Se eu vou falar de um outro tipo de proteção, que não é uma proteção mecânica, mas é uma proteção coletiva também, que são aquelas proteções que eu poderia dizer, são proteções invisíveis. Como assim proteções invisíveis? Aquelas que monitoram determinadas áreas. Dentro da NR12, dentro das normas técnicas, nós vamos encontrar uma outra frase, são as AOPDs. O que são AOPDs? São dispositivos ópticos eletrônicos, aonde que eles fazem o quê? O monitoramento da área. Ao fazer o monitoramento de determinada área, eu estou criando uma proteção coletiva. Não importa se é o operador A, ou B ou C, se ele entrar naquela determinada área com o corpo todo ou com parte do corpo dele,
a máquina vai receber uma mensagem dessa proteção ótica e vai parar os movimentos. Então, é importante nós pegarmos o capítulo de proteções, que é o cerne da NR12, e textualizar. O que são proteções? Proteções mecânicas? São as grades? São fixas? São móveis? Existem alguns lugares onde que não é possível colocar uma proteção mecânica. Eu vou colocar um outro tipo de proteção. Como que eu vou monitorar essas proteções? Tudo isso daí, gente, está baseado em normas técnicas, em produtos que eu vou colocar lá para monitorar. Tem que ser produtos destinados para a segurança, construídos de acordo com as normas, ensaiados, testados, certificados, como produtos de segurança. Então, a importância é colocar a proteção, fazer a proteção correta e fazer a aplicação corretamente dessa proteção. Calcular distâncias que eu devo instalar essas proteções, o tamanho da área que eu vou monitorar, tudo isso daí faz parte da proteção coletiva. Muito bacana, Mauri. Infelizmente, quando a gente fala de proteção de segurança, é impossível a gente não lembrar que o Brasil, infelizmente, ainda é um dos países com maior índice de acidentes de trabalho, com grandes números aí, representando aí altas taxas de mortalidade de pessoas que foram vítimas de acidentes e acidentes que poderiam ter sido evitados. A gente sabe que cada situação é uma, né, Mauri? É importante a gente entender qual é a situação que a gente tem ali dentro da nossa instalação, né, para conseguir buscar a ajuda necessária, né, Mauri? Foi bom você ressaltar isso, Felipe, porque nesse nosso bate-papo aqui nós falamos de acidentes. Então, a impressão que o ouvinte tem, que o nosso cliente tem, é que só a indústria, só máquinas provocam acidentes. Então, vamos deixar bem claro. Nós temos diversas atividades dentro do setor econômico do Brasil. Por exemplo, a construção civil não se aplica a NR12, mas é uma determinada área onde que tem muitos acidentes. Se nós pegarmos lá o transporte de materiais, existem os acidentes rodoviários. Então, é o conjunto das atividades econômicas que geram acidentes. Em máquinas, geram-se acidentes. Agora, eu fico feliz com a questão da NR12, porque os números apresentados pelos órgãos oficiais do governo nos dão um retrato muito bonito em relação àquilo que nós tínhamos no passado, onde que máquinas respondiam por um grande número de acidentes. E se nós pegarmos, 2010 foi a publicação da revisão da NR12. Ela começou a ser implementada em 2011. E de lá para cá, nós temos uma redução muito grande de acidentes em máquinas. Então, um setor produtivo no Brasil que está com os números em queda é no setor de máquinas, no setor onde que se aplica máquinas. E isso a gente deve a essa revisão da NR12. Nós devemos isso aos profissionais, aos bons profissionais que estão trabalhando nessa área, estão fazendo um bom trabalho para a redução dos acidentes. Então, hoje, máquinas do Brasil, elas já passam a ser olhadas pelo primeiro mundo como umas máquinas atualizadas. As máquinas antigas já são atualizadas e as máquinas novas, aquelas que estão sendo produzidas com esse contexto da NR12, agregando segurança, são máquinas que têm livre comércio nos países que adotam as normas internacionais. Então, hoje é comum uma máquina brasileira ser exportada para a Europa, ser exportada para os Estados Unidos ou qualquer país, porque é uma máquina que, obedecendo aquilo que a NR12 jogou, aquilo que eu disse anteriormente, luz no chão de fábrica, hoje as máquinas se tornaram máquinas num contexto mundial de primeiro mundo. Muito
Muito bacana, Mauri. Eu quero aproveitar esse momento para fazer um convite para quem está nos ouvindo. A Shimersal possui um propósito muito forte. Nós imaginamos um futuro mais seguro. E não só imaginamos, nós trabalhamos para isso. Porque nós entendemos que muito além de um negócio, nós precisamos repartir a responsabilidade para uma sociedade que funcione melhor, com segurança, pensando no futuro. É por isso que nós disponibilizamos os nossos corpos de profissionais altamente capacitados, investimos na formação dos nossos profissionais para que eles estejam cada vez mais atentos às novidades, às tendências e tudo aquilo que pode contribuir com as instalações dos nossos clientes. Além disso, também um grande investimento em tecnologia para que todos os dispositivos fabricados e desenvolvidos pela Shimersal tenham aí o melhor da tecnologia e qualidade para oferecer operações seguras dentro das suas instalações. Agora, Mauri, o que a gente pode dizer quando a gente pensa em medidas administrativas ou de organização do trabalho? Muito bem, Felipe. O que seria das proteções coletivas se eu não tivesse as medidas administrativa e de organização do trabalho? Essas duas questões, tanto se eu chamar de medidas administrativas ou de organização do trabalho, tanto faz. O que é isso daí? É a gestão da NR12, é a gestão do chão de fábrica, é como que a empresa trabalha no dia a dia, como que os seus profissionais são treinados, como que o técnico de segurança faz a vigia sobre os aspectos de segurança. Como engenheiro de segurança, ele trabalha fazendo a organização daqueles procedimentos de trabalho, o que cada um faz, o ambiente de trabalho. Quem trabalha em um determinado ambiente, talvez ele não possa entrar em outro ambiente de trabalho. Então, toda a gestão dos procedimentos que a empresa tem que adotar na gestão do seu trabalho, na gestão da produção, na organização, nos treinamentos, em tudo aquilo que engloba a questão da segurança. Sem a administração do trabalho, dos procedimentos da produção, como que é feita a gestão da produção, como é que eu vou implementar o sistema de segurança? Eu vou estabelecer uma equipe? Quem serão essas pessoas, esses profissionais que farão parte dessa equipe? Quem eu vou treinar para entender melhor a NR12? Quem será o multiplicador da NR12? Ou seja, é a gestão da norma. Não adianta eu fazer simplesmente a parte técnica da NR12 se as pessoas dentro da fábrica, dentro do ambiente produtivo, não souber o que é a NR12 e não obedecer aquilo que foi imposto ou foi criado ou foi implementado pela NR12. Então eu tenho que fazer a administração, eu tenho que fazer a gestão do comportamento do trabalhador no ambiente de trabalho, estabelecer regras, e essas regras devem ser cumpridas. É isso aí, Mauri. Inclusive você que está nos ouvindo e tem dúvidas sobre a NR12, acha que é complexo, acha que às vezes o texto, a forma como está escrita, gera dúvida na sua interpretação, tem uma sugestão para você. Nós criamos um e-book, o Amaury é o grande mentor desse material, que traz um grande resumo com informações muito mais claras, facilitando a sua interpretação, facilitando a sua compreensão. E você pode acessar esse material através do nosso blog. Você pode acessar lá o nr12.shimersal.com.br, nr12.shimersal.com.br, e buscar pelo e-book NR12. Um material muito rico, né, Mauri? Que com certeza pode servir aí como um guia de bolso para uma consulta, para um esclarecimento ali de determinadas situações, né? É isso aí, Felipe. Principalmente o e-book, ele está dividido em diversos capítulos e lá ele tem uma sequência lógica daquilo que você tem que fazer. Caiu a NR12 no seu colo, o que eu vou fazer? Você pega o e-book e vai ter o passo 1, 2, 3, 4, 5, vai lá. Você vai seguindo esses passos, você vai começar a organizar a implementação e vai chegar lá no final com a máquina totalmente protegida. Muito bacana, Mauri. A gente falou então sobre proteção coletiva e do ambiente. Agora eu acho que está na hora da gente falar sobre proteção individual, Mauri. O que são proteções individuais e para que elas servem?
Muito bem. Ressaltando, né? A proteção coletiva já ficou claro que está protegendo o coletivo. Agora, a proteção individual, ela é individual para cada usuário, ou seja, para cada trabalhador. Então, se a máquina, apesar da máquina estar totalmente protegida, suponhamos que ele opere uma máquina, lá uma prensa, está totalmente protegida, mas ele tem que inserir nessa máquina alguns artefatos metálicos, uma chapa, por exemplo. Então ele não vai manusear essa chapa com a mão, simplesmente com a mão nua. Ele vai ter que usar a luva tem que ser uma luva correta. Mas tem barulho no ambiente, ele vai ter que ter um protetor, um abafador. Mas pode cair um objeto na cabeça dele, então ele tem que trabalhar com capacete. Mas e se durante a operação for arremessado algum tipo de material no olho dele? Então tem que se trabalhar com os óculos de segurança. Se o ambiente, se o piso da fábrica obriga trabalhar com sapato de segurança por problema de cair algum objeto, então os EPIs é aquilo que vai dar a proteção individual, equipamento de proteção individual. Apesar da máquina estar protegida, eu tenho que proteger partes do trabalhador para não provocar uma doença do trabalho, por exemplo, um corte, daí por diante. Então, os EPIs são as proteções individuais que, independente da máquina estar protegida, em função do ambiente onde nós trabalhamos, onde nós ficamos, maior parte do nosso dia, eu tenho que ter uma proteção individual também. Você que está nos ouvindo, está gostando desse bate-papo? Quero lembrar que a sua participação é fundamental. Você pode enviar suas dúvidas, suas sugestões, inclusive sugestões de temas para que a gente possa estar discutindo aqui nos próximos episódios. Para você enviar, você pode acessar o e-mail marketing@chimerzal.com.br marketing@chimerzal.com.br. Nós vamos receber, avaliar, analisar todos os seus comentários e, com certeza, esclarecer todas as suas dúvidas, seja no próximo episódio, seja através de algum material disponível em nosso blog. Fica aqui o nosso convite para que você participe junto com a gente. Agora, Mauri, a gente sabe que a Chimerzal tem aí um corpo de especialistas, né, espalhados por todo o Brasil, eles que são consultores que entendem das soluções, trazem aí o know-how da Chimerzal para dentro das empresas, dos nossos clientes. E eu quero convidar agora um dos nossos consultores para dar um depoimento aqui para a gente, contar um pouco dessa habilidade, dessa experiência dele com o serviço de proteção. Vou convidar então Enildo Santos, nosso consultor técnico de NR12 na região Nordeste aqui do Brasil. Muito bom, Felipe. Eu tenho o prazer de conhecer e ter convivido bastante com o engenheiro Enildo. É um grande especialista, é um rapaz lá do Nordeste, de Pernambuco. Ele atende toda aquela região e tem uma grande experiência, porque nessa região nós encontramos uma diversidade de indústrias de aplicação de máquinas muito diferenciado. Então o Enildo é uma pessoa que tem muito a contribuir para dar a sua avaliação, as suas informações, a sua experiência sobre a segurança de máquinas que nós praticamos aqui na Chimerzal. É a NR12 sempre com a gente no nosso ambiente de trabalho, fazendo parte do nosso dia a dia, nessa construção de um futuro melhor, mais seguro e justo para todos. Se você quer se tornar um especialista no assunto, não deixe de nos acompanhar aqui no nosso podcast e também nas nossas redes sociais através do @ChimerzalBrasil. Eu te garanto que você vai sempre estar atualizado com as informações com mais alto nível de confiança e qualidade, sempre com o compromisso de transmiti-las de uma forma muito simples, clara e objetiva para facilitar o seu dia a dia. Amaury, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela participação, pela aula. É um prazer ter você aqui com a gente sempre. Valeu, Felipe. Um grande abraço a você, ao nosso ouvinte, aos nossos clientes. Foi um grande prazer e até o próximo. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Você acabou de acompanhar o podcast Minuto do Especialista Chimerzal. Obrigado pela companhia e até a próxima.